A classe hospitalar ela é uma modalidade educacional e ela trabalha com crianças que temporariamente estão impedidas de frequentar o ensino regular. No ambiente hospitalar, o aluno está privado da sua rotina, longe dos professores, longe dos amigos. E nesse sentido, a classe hospitalar é uma extensão da sala de aula. E é nesse espaço que o aluno ele vai poder dar continuidade ao seu processo de aprendizagem, o que vai facilitar o seu retorno à escola de origem. Aqui a gente tem sempre que lidar com os imprevistos, com os horários das crianças, com procedimentos, com momentos de medicação. Nós discutimos em reuniões multidisciplinares, com a participação de enfermagem, médico, psicólogo e a equipe de classe hospitalar. Por que você gosta mais de aula de Não, artes? porque é bom para desenhar e aprende, né? Eu gosto mais de história, fazer atividade de matemática. Nós realizamos as nossas ATPCs na escola vinculadora, onde nós recebemos todo o conteúdo que está sendo trabalhado na escola. A gente tem que fazer esse estímulo, tem que fazer essa ponte de ligação aqui com a escola regular, a escola de origem, para a gente poder conciliar o trabalho daqui com lá, e de acordo com o perfil, com a individualidade da criança. Aí que a gente vai montar o PDI da criança, né, o projeto de desenvolvimento individual. E é a partir desse projeto que a gente vai dar continuidade às atividades. A professora Beth me ajudou muito a fazer o texto, né, a escrita, ela me ajudou tudo. O objetivo do meu projeto é o seguinte: eu quero incentivar as pessoas a doar órgãos, porque hoje em dia é uma coisa que não acontece muito. E foi muito bom, porque a Kathleen conseguiu no ano passado, de ano, porque ela ia ser reprovada, e graças à classe hospitalar. É muito geral se falar em perfil para um profissional, mas o que ele tem que ter? Uma flexibilidade para adaptar, eu acho que os conhecimentos da pedagogia no contexto hospitalar, diferentemente do que existe no contexto escolar. As matérias que tinham dificuldade, a professora pesquisava, tudo, trazia, eles faziam. Tinha uma época que eu estava ruim em porcentagem, a professora me ajudou. Em sílabas também a professora já me ajudou. O comportamento deles de um com o outro é muito de respeito, eles gostam, eles trocam ideias. Eles perguntam muito também sobre o que o outro tem. Conforme diz Piaget, ela vai construindo dentro do seu espaço, ela vai construindo aprendizagens. Isso tudo vai tendo repercussões favoráveis no processo dos cuidados físicos mesmo dela pela equipe médica. E aqui o trabalho é mais redondo. A gente consegue trabalhar de forma integral. O que faz diferença, assim, eu acho que a qualidade que a gente passa para eles, assim, de esperança, de que eles têm uma escola que está olhando para eles. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui
novamente para mais uma videoconferência com o tema autismo. Vocês sabem que esse ano o CAP está com um projeto de um ciclo de videoconferências sobre o transtorno do espectro autista para auxiliar vocês, professores, aí nas escolas, coordenadores, professores, supervisores, equipe de educação especial no trabalho com esse aluno, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. Hoje, especificamente, a gente vai falar de avaliação pedagógica. Na realidade, a gente vai falar de avaliação pedagógica dentro do ensino regular, né? Como fazer essa avaliação, como os professores de ensino regular fazem essa avaliação. Ah, mas a gente chama, o pessoal da educação especial chama de avaliação inicial, né? Que pode ser também chamado de avaliação inicial. Mas como a gente está aí no meio do semestre, a gente resolveu aqui falar de avaliação pedagógica para esse público também, que precisa ter esse tipo de olhar no ensino regular, não só na sala de recurso. Como eu disse na primeira videoconferência, 2 meses atrás, a gente vai focar bastante no ensino regular, porque é lá que ele vai ficar a maior parte do tempo e todos os professores têm que aprender, têm que saber lidar com esse aluno com essa deficiência. A gente está hoje com a nossa professora mestre, Andressa Liberato. Ela é mestre em distúrbios do desenvolvimento, na área de autismo. O curso que muitos de vocês estão fazendo, né, via online, o curso de autismo, ela é a nossa autora do curso, né? Então, ela produziu todo o curso de autismo aí para a rede estadual. E ela também é PCNP, de Educação Especial, da diretoria Guarulhos Sul. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da avaliação inicial, avaliação pedagógica, dentro do ensino regular. Um outro lembrete para vocês, hoje nós vamos ter interações via e-mail, então se vocês quiserem fazer perguntas pertinentes ao tema, no faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. E a gente está aberto aqui para as perguntas pertinentes ao assunto do autismo e da avaliação pedagógica, ok? Eu quero agradecer à professora Andressa por ter aceitado o nosso convite, né? É uma professora da rede, né? Ela é uma professora PEB 2, né? De português, língua portuguesa. Tem, né, especializações na área e é mestre também na área do autismo. Principalmente, foi a questão de alfabetização? Qual foi o seu foco? Não, voltado para a língua portuguesa mesmo, as habilidades solicitadas nas provas, nas avaliações de longa escala, o SARESP, no caso. Uhum. Aí a avaliação desses meninos com autismo frente a essas avaliações oficiais da rede. Então, a gente sabe que ela tem bastante gabarito para falar, né, sobre o tema do autismo para nós, e a gente está aqui para aprender com a professora Andressa. Então, passo a palavra, professora. Então, boa tarde a todos. O objetivo é a gente pensar essa videoconferência para falar um pouquinho para vocês sobre a avaliação inicial, que é a avaliação pedagógica dos alunos com autismo, matriculados na nossa rede. A gente sabe que a grande maioria dos garotos estão no ensino regular, sempre com o apoio da sala de recursos quando possível, mas a nossa ideia hoje é ajudar o professor do ensino regular, porque é onde ele passa o maior tempo da vida dele. Porque ele está na sala de recursos, tem 10 aulas no máximo semanais. Já no ensino regular, ele está de 25 a 30 aulas por semana. Então, é esses professores que precisam de um maior auxílio, porque também não são especialistas da área. A gente sabe que as nossas professoras da sala de recursos são muito parceiras, ajudam muito as escolas, ajudam muitos garotos, mas tem coisas que, assim, não tem como fugir do professor do ensino regular. Então, a gente pensou para começar um norte com vocês, com esses garotos com autismo. Então, vamos começar? Nossa ideia, então, estou trazendo para vocês, eu vou ler os slides, só uma explicaçãozinha, porque a gente tem alguns coordenadores com deficiência visual. Eles estão assistindo a vídeo, então, para eles não ficarem perdidos, vou ler o slide e depois a gente conversa sobre eles, tá bom? Primeiro slide, ele vai falar um pouquinho sobre o conceito de autismo. Não tá passando. Só um minutinho que eles vão colocar o slide, tá, pessoal? Então, enquanto eles colocam os slides, eu vou falar um pouquinho para vocês do conceito. A gente já teve a última videoconferência, que foi com a professora Caroline com o Damião, do CAP Regional, que falou um pouquinho sobre o conceito do diagnóstico. Quem é considerada essa pessoa com transtorno do espectro autista? Então, retomando, vou ler o slide para vocês.
É considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos, 1 ou 2. 1. Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, marcada por deficiência de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência da reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. E 2. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou por comportamentos sensoriais incomuns. Excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados, interesses restritos e fixos. Eu peguei essa definição da Lei Federal 12.764 de 2012. Então, quando a gente pensa em diagnóstico de aluno autista, a gente está pensando em uma criança, um aluno que tem uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de interação social, de interação com as pessoas, e esses movimentos que a gente chama de estereotipados, que são movimentos repetitivos e que muitas vezes não são adequados a uma determinada situação. O que a gente tem que pensar, muito quando a gente está falando dessa criança com transtorno do espectro autista, é que eu não estou falando de uma criança genérica, não é uma criança, eles não são todos iguais. Cada criança é uma criança, cada menino é um menino, então não tem como a gente pensar, vamos fazer um padrão para eles, vamos ter um atendimento padronizado para aluno com autismo. É impossível, porque cada menino tem as suas características, as suas potencialidades e as suas dificuldades. Então, a gente sempre pensa no garoto, por isso que o nome já fala, transtorno do espectro do autismo. O espectro é uma gama de possibilidades dentro do mesmo diagnóstico. Então, dificilmente, você, professor, você vai ter um aluno lá na escola A, você tem outro autista na escola B, eles vão ser completamente diferentes. Não tem como a gente manter um padrão para menino autista, porque cada menino é um menino. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, eles vão apresentar essas dificuldades, mas nem todos são iguais. Às vezes a gente tem aquela questão de pensar, é autista. Não, ele não é autista, ele olha no olho, porque a gente tem aquela questão do senso comum, autista não faz contato visual. E não é assim, vocês vão ter autistas que vão olhar para vocês vão ter meninos com autismo que vão conversar, que conseguem estabelecer alguma comunicação, mas algum sinal dentro desse transtorno, desse espectro de possibilidades, eles vão apresentar. Então, por isso é importante a gente fazer a avaliação olhando para o garoto. A gente não olha para o autismo, a gente olha para o João, para o Pedro, para o Marcos, para a Isadora. A gente tem que olhar para o garoto para saber como eu posso ajudar esse menino. Então, a gente pensou nesse roteiro de avaliação inicial ou avaliação pedagógica, que a nossa sugestão é que ele seja feito no ensino regular, com os professores do ensino regular, para atender esse garoto da melhor forma possível, para minimizar tudo que a gente puder de dano na educação desse garoto e também dar um trabalho de qualidade para o professor, que a gente percebe que com essa avaliação é um norte o professor saber o que trabalhar. Tudo bem? Então, vou começar aqui, vou passar para o próximo slide. A maioria dos educandos com transtorno do espectro do autismo, a gente sempre usa a sigla TEA, porque o nome é um pouco comprido, né? Estão matriculados na rede regular de ensino, com o apoio do atendimento pedagógico especializado, que a gente chama de AP. Vocês viram que na educação especial a gente gosta de siglas, né? E na forma de salas de recurso ou de atendimento de itinerância, quando a gente não tem uma sala de recurso própria para o aluno com autismo naquele bairro próximo da onde ele estuda no ensino regular. Então, excepcionalmente, alunos podem ser matriculados em classes regidas por professores especializados, ou escolas conveniadas ou credenciadas. A gente não vai falar muito sobre esse assunto, porque é uma exceção. Qual é a regra agora? Os meninos estão no ensino regular, vocês estão recebendo muitas matrículas de alunos com autismo no ensino regular, e, excepcionalmente, após uma avaliação multiprofissional, que o PCNP da diretoria de vocês sabe o trâmite, o supervisor, a equipe de educação especial conhece, a gente solicita uma avaliação multiprofissional e, se for o caso, a gente indica para a CRPs, mais uma sigla, que são as classes regidas por professor especializado, ou para alguma escola conveniada ou credenciada. Mas a via de regra é que os meninos estejam no ensino regular com o apoio da sala de recursos. Vou passar para o próximo slide. A parceria dos professores do ensino regular e dos professores do AP é fundamental. Se o aluno possui diagnóstico de TEA, é importante oferecer matrícula no AP. Então, a gente sempre fala que a educação especial a gente não consegue nada quando a gente está sozinho. A gente tem que buscar os apoios que a gente precisa para que os meninos consigam se estruturar e consigam se desenvolver ao máximo as suas potencialidades. Então, a gente sempre indica,
houve uma matrícula de aluno com transtorno de espectro do autismo, a gente matricula no apoio pedagógico especializado, sob a forma de sala de recursos ou de itinerâncias. Com vistas a auxiliar os professores do ensino regular, objetivando maior qualidade no atendimento dos alunos com TEA, iremos discutir a respeito da avaliação pedagógica, baseando-nos na Resolução 14 de janeiro de 2015, que vai normatizar a instrução, a instrução de 14 de janeiro, que vai regulamentar a Resolução 61 de 2014. Nessa avaliação, o que é importante a gente pensar na resolução, ela não vai falar especificamente de uma avaliação para o ensino regular. Ela vai falar também, principalmente, dos serviços, como o aluno deve ser atendido na sala de recursos. Então, a gente está vindo com uma sugestão para o ensino regular, porque a legislação não prevê exatamente um documento oficial, um roteiro de avaliação, como essa resolução vai prever para as salas de recursos. Então, a gente fez uma adaptação, baseada na legislação paulista, da rede estadual, que é a nossa, para poder auxiliar ao máximo os nossos colegas do ensino regular. Então, vou ler o próximo slide. É importante conhecer o histórico do aluno, se ele é atendido por serviços de saúde, por equipe multiprofissional. Então, primeiro passo, eu preciso conhecer meu aluno. Como eu posso conhecer o meu aluno? Como eu consigo ter muitas informações? Se é uma criança que chegou na escola agora. E a gente sabe que eles chegam a todo momento. Na rede estadual, a gente está atendendo os municípios que não são municipalizados desde o primeiro aninho do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, a gente tem uma gama de alunos muito diferentes entre si. Então, a gente vai ter um aluno que a gente vai ter que pensar no processo de alfabetização. Eu tenho um aluno no ensino médio, de repente, que eu já vou ter que pensar numa inserção no mercado de trabalho. Então, o trabalho com eles é muito diversificado. Por isso que a gente fala da avaliação pedagógica funcional para aquele aluno. Então, como que a gente conversa? A gente precisa conhecer o aluno. O que é importante? Que a gente sempre fala de início. O aluno chegou na escola, vamos conversar com essa família. A gente sabe, infelizmente, não só com os alunos com autismo, com todos. A gente tem famílias excelentes e famílias que não são tão excelentes assim. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da entrevista da família e depois a gente fala um pouquinho como a gente pode fazer se a família não vem para a escola. Tudo bem? Então, vou começar com a questão da família. Esses slides, eles estão disponíveis, eles vão ficar disponíveis depois, né, Carol? Bom. Aí, se vocês quiserem organizar isso na escola, a gente disponibiliza os slides. Então, ó, vou ler para vocês. Uma entrevista com a família é fundamental, pois poderemos ter ideia dos antecedentes de atendimentos educacionais e de suas expectativas no tocante à escolarização da criança ou do adolescente. Então, sempre conversar com a família. E é muito interessante a gente perguntar para eles dessas expectativas, do que eles pensam sobre a escola. Porque às vezes a gente ouve muito, eu só queria que ele aprendesse a ler. E você vê que o menino tem uma super potencialidade, que a leitura é só um detalhe que ele vai conseguir super facilmente. Ou então as mães falam, não, eu não quero que ele vá para a escola, eu tenho medo dele ir para a escola. Quantos de nós já ouvimos isso de alguns pais? Não, eu prefiro que ele fique em casa. E é um garoto que tem muitas potencialidades. Então, é bom a gente escutar a família e também pensar para saber as expectativas que eles têm e para a gente também conseguir colocar as expectativas que a escola tem em relação àquele aluno. Tudo bem? Então, a gente também vai falar, é importante também nessa entrevista com a família, a gente organizar os atendimentos que ele já teve. Que é muito mais fácil, quanto mais eu conheço do garoto, mais eu consigo ajudá-lo no ensino regular. Não, eu sei que ele faz psicólogo, que ele tem, de repente, ele fez terapia ocupacional, que na escola anterior ele fazia um projeto de música que ele gostava. Então, essa entrevista com a família, a gente conhecer os antecedentes de atendimento desse garoto, vai facilitar muito o nosso plano de intervenção depois da avaliação, que a nossa ideia é avaliar para depois intervir. Então, quanto mais eu conheço do histórico desse meu aluno, das atividades que ele tem, dos lugares que ele frequenta, mais eu vou ter apoio para desenvolver o meu currículo com ele. Vou para o próximo slide. Seguem algumas sugestões de questionamentos. Então, como a gente está falando desde o início, a gente está com sugestões porque não é um documento que está imposto na legislação. Não existe esse anexo na resolução 61 como tem para as professoras das salas de recurso. Então, a gente está trabalhando com uma sugestão para vocês. Aqui, ó. É relevante saber sobre as características do educando no ambiente familiar, pois pode nos dar pistas de comportamentos reforçadores ou dificultadores, que muito nos auxiliarão em nosso atendimento educacional.
Então, às vezes a gente está penando na escola, o aluno está ficando agitado, fica nervoso, se desorganiza, e de repente, numa conversa com a mãe, você percebe que a questão dele é porque o sinal está muito alto, porque ele está justamente, a turma dele está na parede que está o sinal lá da escola. Então, de repente, só trocando essa criança de sala para uma sala que fica mais longe do sinal, que ele não vai ouvir isso tão alto, a gente já consegue evitar um monte de comportamentos que não seriam muito adequados naquela situação educacional. Por isso que é importante conhecer. Então, quanto mais a gente sabe do garoto, melhor vai ser a nossa intervenção. Vou para o próximo slide. A família também pode esclarecer sobre a vida em comunidade do aluno, se frequenta outros ambientes sociais além da casa e da escola, se possui autonomia nesses espaços ou se necessita ser assessorado, além de elucidar a respeito com o relacionamento de seu grupo social. É com a família que a gente vai saber, ele frequenta outra instituição? Não, ele vai na igreja sempre comigo aos domingos. Como que é nessa igreja, mãe? Ele consegue se organizar, ele consegue prestar atenção nas atividades propostas, ele participa, de repente, de um grupo de crianças ou de um grupo de jovens, ele consegue se organizar nesse sentido? Não, ele precisa de auxílio, ele até vai, mas eu vou com ele. Ele faz algumas atividades. Quais atividades? Ele gosta muito de tocar o instrumento, ele toca a bateria. Então, a gente sabe que é um aluno que já vai ter facilidade para alguns aspectos motores. Então, a gente tem que, quanto mais a gente conhece desse garoto, mais a gente consegue trazer esse contexto que ele tem de vida para o contexto educacional e nos ajudar. Continuando aqui. No aspecto educacional, é importante que os professores do aluno construam a avaliação pedagógica coletivamente, em parceria com o coordenador pedagógico. Os ATPCs, que são as horas de trabalho pedagógico coletivo, as aulas, podem ser momentos propícios para a elaboração da avaliação. Então, conversamos com a família. A mãe nos informou do que ele gosta, do que ele tem facilidade, do que ele tem dificuldade. Às vezes, até questões alimentares. A gente sabe que alguns meninos com autismo têm uma certa restrição a alguns alimentos, eles não ingerem, eles não comem. Por exemplo, eu já tenho alguns alunos na nossa rede que eu conheço. Tem um aluno que só come comida de uma cor só. Se tem alguma coisa com cenoura, ele só come laranja naquele dia, coisas laranjas. Se é um outro aluno que não come comida pastosa. Tem aluno que não come molho. Então, vai desde essa questão alimentar, é muito amplo, a família pode ajudar muito a gente nesse sentido. Mas foi o que você falou no começo, Andresa. Nem todas as famílias vão aparecer na escola. A gente sabe, nem todas vão aparecer mesmo. O que eu faço nesse momento para eu ter mais informações a respeito desse aluno? Eu posso entrar em contato com a escola anterior, que geralmente eles vêm de uma educação infantil, mesmo os que chegam no primeiro nível fundamental e os que chegam depois, às vezes é uma outra escola estadual, uma escola particular, uma escola do município. Então é um caminho, quando a gente, independente, se a gente não tem a família, é muito importante. Se a família veio, também é importante a gente entrar em contato com esses outros ambientes educacionais que ele já frequentou. Então, eu ligo para outra escola, eu vejo os antecedentes, eu peço alguns relatórios. A coordenadora me informou, a mãe não veio na escola, mas a coordenadora da escola me informou que ele faz um acompanhamento da saúde. De repente, a gente pode entrar em contato com esse posto de saúde, com esse profissional, para a gente trocar a gente brinca, a gente troca figurinhas. A gente pode trocar informações a respeito desse menino que vão nos ajudar no contexto educacional. Mas eu vou perder tempo fazendo isso? Isso não é perder tempo, isso é ganhar. Porque quanto mais a gente conhece do aluno, mais fácil vai ser o nosso atendimento para ele e mais a gente vai conseguir auxiliá-lo e auxiliar os nossos colegas, os nossos professores, né? Que a gente fala muito do aluno, mas a gente também tem que pensar em dar subsídios para os professores. Então, quanto mais... E agora eu falo, acho que um pouquinho mais especificamente para o coordenador pedagógico, que eu acho que é quem vai fazer essa interação com os outros serviços, com o apoio da sala de recursos, com os professores do recurso, com alguns profissionais da saúde, ou mesmo com a escola anterior. É muito importante conhecer o histórico do aluno. Nenhuma pessoa é uma página em branco. Esse menino já passou por atendimentos e já passou por oficinas, de repente. E não é um laudo que vai definir o que ele é. E chegou um papel lá, esse ICF 84, eu tenho um autista. Sim, você tem um autista. Só que a gente já viu que eles são tão diferentes que não tem como a gente tentar organizar um atendimento padrão. Então, você vai buscar... Não pensa no autismo, não pensa no CID. Pensa no Pedro, no João, no Marcelo, na Mariana. Pensa no garoto. O que eu posso fazer para o Gabriel neste momento? Então, vamos procurar, vamos conversar com a família. Infelizmente, não estou conseguindo contato com a família não é presente.
Vamos buscar lá no histórico dele, na própria ficha lá do sistema de matrícula, a gente tem as escolas que ele frequentou anteriormente. Então, vale muito a pena separar um tempinho das suas atribuições para ter esse contato, para que a gente consiga ter mais informações e buscar as potencialidades desse garoto para a gente atender com mais qualidade. Então, acho que a gente falou um pouquinho até agora sobre a questão da família. Não temos a família, vamos procurar os outros atendimentos. E agora eu vou falar com vocês mais especificamente da avaliação em si, da nossa sugestão de avaliação. Pensamos na questão do ATPC, porque é o momento em que todos os professores estão reunidos. A gente sabe que vocês têm as pautas, que vocês têm toda uma questão para cumprir durante o ATPC, mas também é um momento que é muito produtivo para o nosso aluno. Então, a gente sugeriu esse momento, se vocês tiverem outros momentos na escola, mas o que é importante? Todos os professores do aluno participarem dessa avaliação, porque não vai resolver muito o coordenador pedagógico realizar a avaliação sozinho e depois os professores só lerem, porque às vezes quem está direto com o aluno é o professor. Às vezes o professor de matemática percebe uma determinada coisa que o professor de história de repente já não percebeu, o professor de educação física que muito ajuda a gente, professor de arte. Então é importante que todos os professores participem dessa elaboração dessa avaliação inicial, a avaliação pedagógica para traçar um plano de atendimento para os alunos. Então, a gente está sugerindo esse momento do ATPC, porque é um momento que a gente sabe que os professores estão reunidos. Aí, pensando, nós conversamos sobre que os meninos com autismo, eles vão ter dificuldades de comunicação, de interação social e, muitas vezes, movimentos estereotipados. A gente pensou em dividir a avaliação por essas áreas. Vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de comunicação. O que a gente precisa atender esse garoto no que tange a comunicação, tudo bem? Vou ler o slide. Ó, como esse aluno se comunica? Ele possui comunicação verbal ou ele faz uso de algum sistema de comunicação estruturada? Cartões ou fichas, por exemplo. O aluno consegue compreender e expressar informações? Então, a gente sabe que nem todos os alunos com autismo vão falar. A gente tem o que a gente chama de alunos autistas verbais e não verbais. Alguns alunos vão conversar com vocês, vão conseguir estruturar uma comunicação. Outros que vocês podem receber no ensino regular, eles não vão ter desenvolvido a fala. Ah, mas como que ele vai se comunicar? Ele vai ter um sistema de comunicação, vai estar estabelecido. A gente estabelece alguns sistemas. Alguns alunos, vocês vão receber, eles vão vir com cartões para vocês de comunicação, de fichas. Às vezes com desenho, às vezes com palavras, às vezes com pequenas frases. Vai depender do tipo de ensino estruturado que ele desenvolveu. Que isso também vocês podem trabalhar, pedir auxílio para as professoras do recurso. Elas vão conseguir auxiliar vocês nessa questão dessa comunicação. Ah, ele não se comunica. Ele se comunica com cartões. Como que é isso? Então, a gente precisa descrever. Quanto mais a gente descreve na avaliação pedagógica, mais a gente tem como organizar o atendimento desse garoto. Ah, conversando com os colegas, nesse momento da avaliação, nós percebemos que, de repente, ele só fala palavras. Ah, mas ele consegue se fazer entender com essas palavras ou são palavras aleatórias? Então, como que é essa comunicação? Ah, não, o João fala frase, ele consegue pequenas frases, ele consegue estruturar pequenas frases. Ou não, eu tenho um menino com autismo que não fala nada, mas ele escreve. Então, a minha comunicação, eu tenho que ver como eu vou chegar nesse garoto. E essa questão é fundamental para a gente conseguir organizar o atendimento do menino, porque se eu não consigo me comunicar com ele, como que eu vou conseguir um atendimento de qualidade? Então, preciso saber como ele se comunica. E, às vezes, ele tem mais facilidade com um professor do que com outro. Todos somos assim, todos temos mais empatia com algumas pessoas do que com outras. Então, por isso que é importante o grupo estar sempre reunido, porque, às vezes, ele tem mais empatia com o professor e conseguiu desenvolver uma comunicação melhor com um determinado professor, e esse professor pode passar isso para o grupo, para que o grupo consiga se comunicar também mais efetivamente com esse garoto. Então, voltando aqui para a nossa avaliação inicial, o que é importante? Eu registrar com detalhes. Ah, o aluno se comunica? Sim? Não. Isso não resolve para a gente. A função da avaliação pedagógica é detalhar. Como se dá essa... Ah, não, ele se comunica. Como se dá essa comunicação? Ah, ele fala poucas palavras, ou ele emite alguns sons quando ele está nervoso, ou ele entrega um cartão, ou ele escreve, ou ele desenha, de repente, o que ele quer. Cada criança é uma criança. É importante a gente saber como ele se comunica. Tudo bem? Vou passar para o próximo slide. Ele consegue se fazer entender?
Se o aluno possui comunicação verbal ou escrita, ele apresenta coesão e coerência? Ele consegue elaborar frases com estrutura lógica, com começo, meio e fim? Então, tem alunos que conseguem se comunicar minimamente com palavras. Então, é uma comunicação eficiente? Em parte, mas é uma coisa que a gente já tem que pensar muito, por exemplo, nas nossas atividades de língua portuguesa. Se eu estou trabalhando produção de texto, eu tenho que perceber que esse menino vai ter uma produção um pouco diferente. Porque, de repente, ele não consegue estruturar tantos conectores, adjetivos, ele não vai ter essa questão tão estruturada como os outros meninos da turma. Ou a gente pode ter exatamente o oposto, a gente pode ter uma criança super articulada, que fala super bem, que tem uma alteração de prosódia, que é um menino que vai escrever muito bem. Então, a gente tem que conhecer o nosso aluno para ver onde nós podemos ajudar. O que a gente pode fazer? Ele consegue estruturar essa frase com começo, meio e fim? Muitas vezes você vai ouvir algum aluno, uma coisa boa, vou pedir para ir no banheiro, ele vai falar banheiro. Ele não vai falar posso ir ao banheiro. Mas se fez entender? Fez. Você está entendendo que ele quer ir ao banheiro, não tá? Então, isso é uma questão de comunicação. Agora, tem coisa incoerência, ele consegue estruturar uma frase? Já não consegue. Então, é uma questão que a gente vai ter que trabalhar lá no... Vocês percebem como só essa avaliação inicial já está... Nem chegamos nas habilidades acadêmicas. Só no começo com a comunicação já está nos ajudando a pensar em alteração, em adaptação de currículo para essa criança. Então, ele está lá, ele fala... não, ele consegue estruturar a frase. Então, eu já consigo pensar, de repente, em como organizar a produção de texto com ele, como trabalhar gênero textual, professor de português. Então, toda essa questão da comunicação ela vai ser de fundamental importância para o desenvolvimento das habilidades acadêmicas. E a gente tem que saber que a maioria deles, alguma dificuldade eles vão ter. Mesmo eu tenho, alguns meninos a gente tem alguns meninos que são super bons, que tem essa questão da comunicação, que se comunicam muito bem, que falam muito bem, mas alguma dificuldade ele vai apresentar. Vou para o próximo slide. Aqui, ó. Consegue compreender perguntas e respostas do professor ou dos colegas? Possui adequação do discurso a diferentes contextos? É aí que está um nome um pouco grande da questão dos meninos com autismo. Essa alteração da comunicação, ele fala super bem, mas dificilmente o menino com transtorno do espectro do autismo vai desenvolver uma conversa, essas conversas de dia a dia com a gente. Dificilmente vai fora do contexto de escola, eu sempre brinco. Você vai encontrar com um autista no elevador do seu prédio, ele vai discutir o tempo com você, que é o que a gente faz geralmente. Entrou no elevador, a gente já está falando do tempo. Dificilmente ele vai ter essa interação social sem nenhum objetivo para ele. Eles são meninos muito racionais. Então, eles se comunicam, geralmente, de um foco de interesse deles. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Geralmente, alguns alunos, eles têm focos de interesse muito específicos. Podem ser os mais variados. Aí eu vi uma vez, tem reportagem que eles gostam muito de dinossauros. Nem todos. Então, cada um é cada um. A gente teve um aluno que a gente atende na nossa diretoria que ele gosta de balde. O negócio do menino é o balde. Um outro garoto, ele era fascinado pelo Sirius Black do Harry Potter. Então, cada um tem um foco de interesse. E, geralmente, esses meninos que conversam só vão querer conversar sobre esse foco de interesse. Dificilmente eles vão estabelecer uma comunicação de outros temas. Então, falar, ele consegue falar, ele fala tudo. Vamos pegar por exemplo, esse garoto que tinha essa fixação pelo Harry Potter, por um personagem. Ele te conta tudo sobre os livros, tudo sobre os filmes, enredo, a questão de edição do livro, quantas edições teve, ilustrações, ele fala tudo. Agora, se você vai tentar conversar com ele sobre o ciclo da água, por exemplo, já fica difícil, porque não é o foco de interesse dele. Então, o que é importante para a gente? Conhecer esses focos de interesse e, a partir desses focos de interesse, a gente conseguir trabalhar os conteúdos curriculares. Esse garoto, por exemplo, a professora de ciências estruturou com ele toda a questão da disciplina dela baseado nesse personagem que ele gostava. Então, é um modo de trazer esse garoto para as competências e habilidades do currículo. Por isso que é importante a gente saber desse foco de interesse. Mas a questão da comunicação. Então, dificilmente o menino com autismo, ele vai se comunicar eficientemente em todos os aspectos. Então, a gente tem que entender isso. Ele não fala, não, ele é birra. Não é birra, é uma característica dele. A gente tem que respeitar e saber como interferir nisso para que ele se desenvolva. Então, tem que pensar, ele consegue... Tem essa questão do discurso. Uma coisa que a gente vê muito em autista, professor comenta, ele é um mini adulto, ele fala como se fosse um adulto.
Muitas vezes eles falam, eles têm uma fala mais petulante, eles são muito engajados. Às vezes os próprios coleguinhas falam, eu não quero conversar com ele porque ele fala igual adulto, ele fala igual o meu pai. Isso também é uma característica, a gente chama de alteração de prosódia. Então, é uma característica deles também que a gente tem que trabalhar, tem que conhecer para poder depois fazer as interferências para que eles consigam desenvolver outros focos de interesse que não só esses próprios, porque senão também, se eles ficarem só focados nesse foco, se eles ficarem só organizados nesse foco de interesse, eles não vão conseguir desenvolver as outras competências e as habilidades. Então, mas é importante conhecer porque é o norte. A partir daí, eu posso trabalhar outras coisas. Tudo bem? Vou para o próximo slide, então. Então, dessas habilidades sociais, da comunicação, era isso que a gente pensou em passar para vocês. Conhecer como esse aluno se comunica, como ele se organiza, se ele tem alterações de fala, se ele fala. Então, a partir daí, a gente consegue estabelecer um plano de atendimento para todas as disciplinas. Então, só na comunicação eu já vou conseguir ter um norte de como trabalhar com esse garoto nas diversas áreas do conhecimento. Agora a gente vai falar um pouquinho da questão das habilidades sociais. O aluno consegue desenvolver algum tipo de interação pessoal? De que tipo? Com quem? Como se dá a relação com estranhos? Outro fato que se é sabido é que as crianças com autismo têm dificuldades nas habilidades sociais. São meninos que vão gerar... Como é um espectro, também não tem como garantir como é esse menino. Eu vou desde aquele menino que é mais tímido, aquele garoto que não conversa com ninguém, que não faz nenhum contato social. Então, eu preciso ver onde estão as defasagens desse menino. Ele consegue, de repente, ele tem uma interação com o colega, ele tem alguns poucos colegas, que ele consegue conversar, ele consegue se organizar, ele consegue desenvolver um discurso, ele consegue conversar com o professor, ele consegue ter essa questão social um pouco mais aflorada, porque sempre que a gente fala é um espectro. Então, quando a gente fala em autista, não é só aquele menino que fica se balançando e que não fala nada. Eu preciso saber que eles são muito diferentes. Mas autista não olha no olho. Quem disse? Alguns olham, alguns conversam, alguns te abraçam, alguns conseguem ter interação social. A gente tem pessoas com autismo adultas casadas, com filhos, nos mais diversos postos de trabalho. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente não pode tentar padronizar por uma questão que a gente conhece muitas vezes lá do senso comum. A gente precisa olhar para o garoto. Então, olhar para essas habilidades sociais é muito importante. Como que ele se comunica com quem? E uma dica... E estranhos, aí é uma dica, porque a gente sabe que os garotos também com autismo, eles têm essa questão do apego à rotina. Então, se é uma pessoa que ele vê todos os dias, de repente, um professor, ele já tem mais facilidade para estabelecer um vínculo de comunicação do que uma pessoa que ele nunca viu. Então, é interessante também a gente ver como que é a relação dele com estranhos, como isso se dá. É uma criança, ele vê uma pessoa estranha lá no ambiente da escola, de repente, isso vai facilitar por quê na nossa avaliação pedagógica? A gente sabe que às vezes os professores mudam durante o ano, às vezes o professor falta, então outro professor, a gente tem que saber mais ou menos o que esperar dessa relação com estranhos dele. Se é um professor que ele nunca viu, será que vai ser tranquilo? Será que é interessante, prevendo, vai mudar o professor? Sabemos que o professor se aposentou, por exemplo, vai entrar outro professor. De repente, não é importante o coordenador ter uma conversa com esse garoto antes, um outro professor, apresentar o colega. A gente sabe que a gente não consegue prever todas as questões na escola, mas o que a gente conseguir prever e organizar fica muito melhor. Então, se eu sei que o meu aluno tem uma dificuldade com pessoas estranhas, eu já vou fazer de todo o possível para eu minimizar essa questão. Tudo bem? Até aqui? Então, vamos continuar. E as relações formais? Ele tem compreensão a respeito do corpo docente da gestão da escola, por exemplo? Ele sabe quem é o professor, quem é o diretor, quem é o coordenador. Ele sabe a quem ele se reporta numa situação que, de repente, ele precise, que ele possa expressar uma insatisfação. Ele tem essa noção, ele conhece as pessoas ou para ele qualquer adulto é um adulto? Ou ele nem faz essa diferença, de repente, de adulto e criança? Então, ele conhece, ele sabe as funções sociais da escola, ele sabe que tem um coordenador que está lá para auxiliar, que está lá para gerir o trabalho pedagógico, ou ele não tem essa diferenciação, de repente, da pessoa da secretaria que pode ajudá-lo num documento, que às vezes a mãe manda um passeio, não sei, alguma autorização, ou ele não tem essa questão. Outra coisa, ele consegue estabelecer vínculos, ele consegue
ter um relacionamento mais próximo com alguma pessoa da equipe escolar, ou mesmo com algum colega. Então, o que é importante aqui, gente, sempre a gente está falando em avaliação nesse roteiro, que a ideia da avaliação pedagógica é produzir um documento. Sempre registrar nos mínimos detalhes. Consegue estabelecer vínculo? Não. Não está ajudando muita coisa, né? Então, sempre consegue estabelecer vínculos com alguns colegas, falando poucas palavras, gosta de ir para o intervalo com um coleguinha X, ou tem interesse por ciências, gosta de conversar com o professor de ciências. É um menino que tem, de repente, uma grande habilidade no desenvolvimento motor, então tem uma maior facilidade, uma maior empatia com o professor de educação física. Como esse garoto estabelece vínculos? A gente tem que detalhar sempre muito bem, porque que a gente já falou no começo, às vezes ele tem uma dificuldade com o professor de português e com o professor de educação física ele tem uma facilidade. Ou ele tem uma facilidade com o professor de história e tem uma dificuldade mais com o professor de matemática. Então, por isso que é importante estar todo mundo junto na hora de organizar essa avaliação e também detalhar o máximo possível para a gente conseguir, a partir dessa avaliação, conseguir ter estabelecer uma estrutura de atendimento para o garoto. Aqui, ó. Apresenta características de liderança ou autocrítica? A gente sabe, é um espectro. A gente vai ter alunos extremamente introvertidos, como a gente também pode ter alguns alunos com aspectos de liderança, com autocrítica, às vezes até muito mais severa do que deveria para aquela faixa etária. É um aluno que vai se cobrar muito, que vai se colocar muito. Então, quais são as características desse menino? Ele consegue liderar alguns colegas, ele tem algumas ideias que os colegas abraçam, que vão... Como que é esse garoto? Então, eles são muito diferentes. Se a gente ficar pensando só naquele modelinho de autista clássico, de antigamente, que não faz amigos, que não conversa, a gente não vai estar atendendo todos os nossos meninos. Então, vale a pena a gente pensar nessa questão, como ele é na questão social. Então, pode ser que ele tenha, assim, uma questão de liderança. Por exemplo, um garoto que tem uma habilidade muito grande para essa questão de informática no ensino médio. Ele vai ter toda a questão dos amigos da escola, dos colegas da classe, vão querer aprender com ele. Então, ele vai desenvolver, de repente, uma estratégia de liderança por conta de um aspecto que ele tem facilidade. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, a gente tem que conhecer todas essas questões do aluno para a gente saber como intervir. Por isso, a importância dessa avaliação. Vou continuar aqui nas habilidades sociais. Vou ler o próximo slide. Ele tem compreensão sobre os seus direitos e deveres dentro do universo escolar? Ele consegue se locomover com independência, reconhecendo os diversos ambientes da escola? Então, ele entende que ele é um aluno, que ele tem que, de repente, cumprir os contratos didáticos estabelecidos com os professores, que ele tem que estar dentro das normas de convivência da unidade escolar, ele tem os direitos, os deveres dele, assim como os direitos, ele entende que ele é um aluno que ele precisa aprender, que ele está lá para aprender, ele tem essa percepção, que ele tem essa questão tanto dos direitos quanto dos deveres, ele consegue entender isso, ou é um aluno que de repente se desorganiza e a gente precisa sempre estar chamando atenção para essa questão. Olha, tem alunos, por exemplo, que querem sair fora da sala a todo momento, e vieram de uma outra escola, enfim, de uma realidade que era comum isso para ele. Então, sabendo disso, estando registrado na avaliação inicial, a gente pode trabalhar essa questão com ele, dos contratos didáticos, que tem normas na escola, que não é todo momento que ele pode ir ao banheiro, que ele, de repente, não pode sair para o banheiro 15 vezes na mesma aula. Então, só que eu preciso saber como ele se dá para eu poder intervir, porque se eu não conheço o quadro do garoto, eu não conheço as características do menino, eu não consigo fazer um projeto de intervenção. Então, eu preciso saber, ele consegue... Na escola, ele sabe onde é a secretaria, ele sabe onde ele pega a merenda, ele sabe que ele não pode, de repente, colocar o prato de merenda dentro do vaso sanitário, ele sabe que ele precisa, de repente, ficar numa fila para conseguir pegar essa merenda, ele sabe que na aula de educação física ele não pode pegar a bola e sair correndo, que é um jogo, que esse jogo tem regras e ele precisa participar disso, ou é um menino que não consegue se organizar e, de repente, ele vai precisar de uma adaptação curricular nesse momento. Ele ainda não consegue participar de um jogo em grupo, ele vai precisar de uma atividade mais individualizada. Então, ele conhece, ele sabe que, de repente, a sala de aula não é o lugar onde ele vai abrir a lancheira dele e, de repente, fazer um lanche. Então, é isso que quando a gente fala em essa questão de independência dentro da escola, é isso, é conhecer os ambientes e saber utilizar esses ambientes com autonomia. Vou para o próximo slide.
Então, das habilidades sociais, só fechando antes da gente entrar nas habilidades acadêmicas, é isso que a gente precisa pensar nesse garoto. É um garoto que está dentro da escola, a gente tem que organizar ele dentro desse aspecto da escola, que a gente tem que gerir dentro dessas 5, 6 horas que ele passa conosco todos os dias. Então, eu preciso saber se ele tem esses entendimentos, porque se ele ainda não possui esses entendimentos, eu tenho que saber como pontuar para que ele consiga desenvolver o máximo de autonomia que ele consiga. Agora eu vou falar um pouquinho. Então, a gente já falou, só retomando, da comunicação e das habilidades sociais. Agora, a gente vai falar um pouquinho das habilidades acadêmicas, que é o nosso foco mesmo, mais especificamente, porque o menino ele é um ser completo. Então, se ele não se comunica, eu não vou conseguir saber se ele sabe história, se eu não sei como ele se comunica. Então, eu preciso conhecer tudo isso para eu poder conseguir desenvolver as nossas habilidades acadêmicas. Então, vou fazer a leitura do próximo slide. Habilidades acadêmicas. O aluno apresenta foco de interesse específico. É possível utilizar esse foco de interesse para desenvolver habilidades e competências previstas no currículo? Ele consegue desenvolver com autonomia as atividades previstas? Aí a gente vai voltar um pouquinho no que a gente já falou. Se o meu aluno tem um foco de interesse específico, se ele gosta, por exemplo, se o foco de interesse dele é o período medieval, a era medieval. Como eu posso utilizar isso, de repente, na minha matéria de matemática, por exemplo? Como eu posso fazer uma adaptação? Partindo de um foco de interesse para desenvolver outros focos de interesse, porque também a gente não pode ficar só naquilo que ele tem facilidade e não ampliar esses conteúdos. É um norte partir do que ele sabe, do que ele tem facilidade, do foco de interesse atual dele, que também pode mudar, não é porque hoje ele gosta da era medieval que ele vai gostar da era medieval para sempre. Amanhã ele pode vir com foco de interesse totalmente diferente, mais para a área de informática e de programação. Então, esses focos de interesse, eles mudam, o que é muito bom, né? Muito importante, porque a gente vai mudando os nossos interesses ao longo da nossa vida. Então, é um norte. Então, se eu posso utilizar esse foco de interesse dele para o desenvolvimento das habilidades acadêmicas, a gente sabe que a gente tem um currículo pautado em competências e habilidades. Que competências eu consigo desenvolver com esse aluno? Será que se eu não fizer uma adaptação, de repente, numa atividade, eu consigo desenvolver aquela habilidade que está prevista para a turma? Então, por isso que é importante a gente saber, porque é um facilitador na nossa vida. Quando a gente trabalha com... Se eu sei do que o meu aluno é capaz, se eu sei da potencialidade dele, é muito mais fácil eu organizar o currículo. Então, aqui, ele consegue desenvolver as atividades com autonomia, as atividades que os outros alunos desenvolvem do currículo regular. E ele, como funciona isso? A gente vai ter dois extremos, às vezes, nos alunos com autismo. A gente vai ter um aluno que o professor vai passar as atividades, vai trabalhar algumas atividades. E sempre que a gente planeja a aula, a gente pensa num tempo para essa atividade para os nossos alunos. Às vezes, o aluno com autismo, ele vai desenvolver muito mais rapidamente que os demais alunos da sala. Às vezes você tem uma aula para os alunos resolverem, de repente, alguns exercícios de matemática, e o seu aluno que tem autismo vai resolver em 5 minutos. Ou então, às vezes, você tem uma atividade de produção de texto, de repente, que você pensou em 2 aulas para a turma organizar uma reescrita, por exemplo, e o aluno com autismo não vai conseguir desenvolver isso em 2 aulas, vai precisar de um tempo maior para isso. Então, a gente tem que saber mais ou menos essa questão de como organizar essas atividades, se ele vai dar conta ou se ele vai precisar de um tempo diferente. Vai precisar de um tempo diferente. Ele fez a atividade em 5 minutos. Obviamente, se qualquer criança, não só uma criança com autismo. Se ele faz uma atividade mais rápida, eu preciso pensar em outras atividades para ele desenvolver. Porque qualquer aluno que fica ocioso na sala de aula, a gente não vai ter uma questão produtiva aí. Ou a gente vai para a indisciplina, ou a gente vai para um comportamento que não é adequado. Então, sempre é interessante a gente pensar em atividades para esse garoto. Então, se eu sei que o meu aluno tem facilidade, é um menino que gosta muito da área de história, tem facilidade, eu tenho que pensar em outras atividades para ele. Pode ser uma leitura de um texto, outros exercícios, voltados ao conteúdo, claro. Se ele está acompanhando, se ele está fazendo mais rápido até que os demais, eu preciso oferecer um enriquecimento curricular. Ah, mas ele não consegue. É o oposto. O menino que eu tenho lá na minha escola é o oposto. Ele não consegue desenvolver as atividades que os outros garotos conseguem. Então, eu tenho que pensar em adaptação de currículo. Como? Depende do meu aluno. Às vezes, só um tempo maior vai resolver. Às vezes, eu preciso mudar um pouquinho o foco. Por exemplo, eu sou professor de matemática. Eu estou trabalhando com problemas, com resolução de problemas. Às vezes, o meu aluno ele sabe fazer aquela conta, só que ele não consegue entender o enunciado.
que às vezes é uma situação muito complexa, eles são meninos, às vezes, muitas vezes mais práticos, mais racionais. Então, às vezes, se eu dou uma simplificada no meu enunciado, ele consegue desenvolver o que está pedindo. Então, tudo vai da habilidade que eu estou querendo desenvolver. Se eu estou querendo desenvolver, por exemplo, na matemática, uma habilidade procedimental, do uso dos algoritmos, por exemplo, é importante que esse aluno consiga executar aquela conta que o professor está solicitando. Então, ele vai conseguir, ele vai precisar de um apoio para entender o enunciado, mas ele consegue desenvolver a conta. Então, eu preciso saber o que meu aluno sabe. E partindo do que ele sabe, eu consigo ajustar esse currículo para ele. Então, vamos continuar nas habilidades acadêmicas, eu vou para o próximo slide. Aqui, ó. Possui o mesmo tempo de atenção e concentração que os colegas, ou precisa de atividades mais curtas, ou mais tempo para desenvolvê-las, o que a gente acabou de falar. Eu tenho alunos que vão fazer atividades em 5 minutos e eu tenho alunos que vão fazer atividades em meia hora, enquanto os outros demoraram 3 minutos só para fazer. O que eu preciso? Mais uma vez, a questão da avaliação. Eu preciso conhecer o meu aluno para saber se eu vou precisar adequar o tempo, se eu vou precisar diminuir o tempo, se eu vou precisar de outras atividades, se eu vou precisar adequar o meu currículo, adequar a minha atividade para que ele tenha acesso. Então, a gente fala muito, acho que um conceito que vocês sempre ouvem é de adaptação de currículo, de flexibilização de currículo. Então, muitas vezes os meninos com autismo vão conseguir acompanhar o ensino regular, muitas vezes. Outras vezes não. Outras vezes eu vou precisar adaptar. Vai desde a adaptação mais simples, que é uma adaptação de tempo, por exemplo, uma adaptação mais complexa, que é uma adaptação de conteúdo. Então, a função dessa questão da avaliação pedagógica é a gente pensar justamente sobre isso. Então, vou continuar aqui com vocês. Necessita de adaptações para compreender comandas? Apresenta impulsividade quando não as compreende? Então, estou lá. Passei uma comanda para a sala, uma atividade para a turma. O meu aluno com autismo, eu percebo que ele não compreendeu. Como eu posso organizar isso? Tem alguma sugestão? Será que quando a gente está fazendo a avaliação, um professor já não teve outra intervenção que deu certo? Será que um outro professor já conseguiu se pensar um pouquinho? Ah, não, eu faço dessa maneira, deu certo? Ah, eu leio em voz alta. Às vezes, ah, não, eu vou lá na carteira e leio de novo. Para ele consegue aprender, ele consegue entender o que eu estou dizendo. Ou então, muitas vezes, quando é uma aula mais verbal, se você escreve para o aluno, se é um aluno que não consegue se organizar muito bem com a fala de outras pessoas, você escreve, dá um enunciado, uma atividade para ele, ou escreve o enunciado para ele consegue desenvolver. A gente tem alguns alunos que, às vezes, o professor falando, eles não conseguem, eles abrem lá o livro didático, o caderno do aluno, ou o material do ler e escrever, lê aquela comanda e consegue dar conta da atividade. Então, tudo vai depender desse garoto, por isso que a gente precisa conhecer. E, mais uma vez, por isso que é importante todos os professores do aluno realizarem essa avaliação em conjunto. Porque quando eu avalio em conjunto, eu elaboro esse documento em conjunto, eu consigo perceber além do que os meus olhos veem. Porque, às vezes, o colega já tem uma facilidade que a gente não tem. Então o colega é melhor que eu? De jeito nenhum. Nós somos pessoas, a gente trabalha com pessoas. O menino é uma pessoa. E a gente tem preferência. Então, às vezes, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Ele se organiza dessa maneira. O professor de física lá do ensino médio está fazendo assim, está dando certo. Então, por que não utilizar esse método, os outros professores fazerem da mesma forma para ver se conseguem um maior resultado? Então, sempre tem que pensar nessa questão. Como que eu posso fazer para melhorar? Ah, não, mas eu tenho um aluno que ele é muito impulsivo, ele fica muito nervoso, ele se desorganiza, ele não consegue realizar as atividades em alguns momentos. O que a gente faz nesses momentos? É importante a gente conhecer o motivo dessa impulsividade, que foi o que eu falei lá no começo. Talvez seja porque o sinal da escola está tocando e aquele barulho desorganiza, que a sala dele às vezes é bem em frente ao sinal, está muito alto. Por que será? Então, se eu sei o que acontece, eu sei os motivos dessa desorganização, mas isso não é motivo, às vezes a gente escuta alguns colegas falarem, não é motivo para a gente, mas para ele é. Então, a gente não tem que julgar, sempre falo isso, a gente não julga o outro pelo nosso comportamento. Ele é um menino diferente, às vezes o que é super ok para mim é super complicado para ele. E o que é super complicado para mim, às vezes é super ok para ele. Então, o interessante é saber de onde vem essa impulsividade, porque se a gente sabe, a gente consegue prever esse comportamento mais impulsivo para que ele não ocorra. Nem sempre a gente vai conseguir, mas o que a gente puder organizar para que não aconteça, a gente vai organizar. Por exemplo, dá um caso para vocês, a gente tem um aluno que se desorganiza muito na hora do intervalo.
Ele não consegue ficar na fila da merenda, porque é muito barulho. Qual foi a solução que a escola encontrou nesse momento? Ele sai 2 minutos antes do intervalo, pega a merenda, senta e consegue ter o intervalo dele. Um outro aluno que, por exemplo, a gente sabe que muitos meninos com autismo têm essa questão do barulho, eles ficam muito nervosos. Outros vão super bem em escolas, que a gente sabe que a escola é um ambiente barulhento, né? Não tem uma escola que seja absolutamente silenciosa. Então, mas tem alunos que se organizam nessa questão de escolas mais barulhentas. Então, às vezes já consegue transferir para uma escola menor, menos barulhenta, ou então organizar essa questão do intervalo, ele não quer participar naquele momento, lá da hora do intervalo ele ainda não consegue. Ele pode, de repente, fazer o recreio dele num ambiente mais tranquilo, mais calmo. Então, isso é adaptar essa questão, não é só adaptar currículo, é adaptar tudo, adaptar o ambiente escolar para essa criança com autismo. Então, por isso é importante a gente conhecer esse menino para que a gente possa intervir. Então, aí, mais uma vez, a gente fala dessa avaliação. Então, quanto mais detalhado for esse documento, quanto mais eu souber desse meu aluno, mais eu consigo pensar na adaptação que ele vai precisar para se desenvolver na escola. E esses comportamentos de impulsividade, essa é a dica que a gente sempre dá. Ele está ansioso, ele está nervoso, a questão é prever isso. Eu estou vendo que ele está começando a ficar ansioso, está começando a ficar nervoso, eu sei que ele vai descompensar. De repente, talvez a gente sempre fala, vou tirar da sala? Não. Mas, de repente, ele não pode levar um papel lá para a coordenadora pedagógica, que vai ajudar nesse momento, ele vai se acalmar e na volta ele continua organizando os conteúdos dele? Por que não? A gente tem que pensar em soluções para evitar esses momentos de impulsividade. Que eles vão acontecer, eles vão. Infelizmente, em alguns casos, a gente não consegue prever tudo. Mas quanto mais a gente conseguir prever, mais fácil vai ficar para a gente o nosso trabalho pedagógico. Mais uma vez, por isso que é importante sempre registrar. Se está registrado, às vezes, eu peguei a turma agora em maio. E tá lá, eu leio a avaliação inicial, eu vejo que esse menino se desorganiza em alguns momentos, ou em seminário, ele não consegue fazer um trabalho em grupo. Eu não vou pedir um trabalho em grupo para ele, gente, eu vou organizar. Está lá na avaliação descrito que ele não consegue fazer um seminário, por exemplo, fazer uma exposição oral, eu vou organizar, vou trabalhar a escrita com ele. Se nesse momento é o que ele consegue, é o que a gente vai trabalhar para depois tentar aumentar as habilidades do aluno. Mas eu sempre tenho que partir, não adianta eu ficar martelando que tem que ser um currículo igual, que ele não tem que adaptar, porque ele não vai conseguir, aí vamos sofrer os professores, vão sofrer os colegas, vai sofrer o aluno, ninguém ganha nesse processo. A gente sempre pensa no melhor para todos. A gente está falando aqui do aluno, mas a gente sabe que a gente precisa ter um grupo de professores que consigam trabalhar, que tenham condições de trabalhar. Então, essa é a questão da avaliação inicial. É um norte para vocês conseguirem trabalhar com os meninos. Então, vou para o próximo slide. O aluno atinge os objetivos propostos com proficiência para a habilidade avaliada? Ele realiza a atividade com qualidade? Ele apresenta habilidades sensório-motoras compatíveis com a idade? Ou ele possui dificuldades de abstração? Então, aqui a gente tem 3 questões muito importantes quando a gente fala de autismo. A gente sabe, a gente tem um currículo oficial, que está posto baseado em competências e habilidades. A gente sabe que a gente tem que cumprir esse currículo e a gente sabe que os alunos têm metas. A gente espera que, por exemplo, ao final do 7º ano, ele tenha desenvolvido essas habilidades que estão ligadas a tais competências, não é assim? Então, eu preciso saber, ele consegue desenvolver isso ou eu vou ter que pensar em adequação de currículo? Será que eu tenho que pensar será que ele vai conseguir desenvolver todas as habilidades com proficiência? Ou vou precisar pensar em algumas adequações, ou vou precisar pensar em quais habilidades ele está defasado, que são anteriores, para eu conseguir resgatar esse menino? Então, preciso saber se ele consegue. Isso é importantíssimo. Não consegue. Também não adianta escrever assim na avaliação. Não consegue por isso, mas ele consegue desenvolver essa habilidade. Então, não adianta eu colocar só o sim ou não, eu tenho que colocar o porquê e sempre o que ele sabe para ajudar a gente, nos ajudar e ajudar os colegas. Aqui o próximo. Apresenta habilidades sensório-motoras compatíveis com a idade? Essa é uma questão muito importante, que às vezes as crianças com autismo, eles têm, ou apresentam algumas dificuldades, ou apresentam umas habilidades além do que é esperado para a faixa etária. Então, eu preciso conhecer. Mais uma vez, o profissional que me ajuda nisso é o professor de educação física, muitas vezes.
professor de arte, todos os professores, mas quem trabalha direto com essa questão de corpo e movimento, eu tô com um professor de educação física e um professor de arte nas 4 linguagens, né, gente? Então, a gente tem que pedir para esses profissionais nos ajudarem nessa questão, porque às vezes uma questão motora vai influenciar numa habilidade acadêmica diretamente. Então, eu preciso saber onde ele está se descompensando, onde ele tem facilidade, para que eu consiga estruturar o meu trabalho com ele. Vocês viram que não é uma coxa de retalho, não são pedacinhos. A gente precisa do grupo inteiro, que os professores eles vão se complementar, porque o aluno é um ser complexo. Então, todos os profissionais que estão ali, todas as disciplinas, têm o seu papel e têm a sua ajuda que vai corroborar com o trabalho do colega. Então, por isso que a gente está falando desde o começo, que é importante a gente ter a equipe sempre junta. Aqui. O próximo. Possui dificuldades de abstração? Aí a gente sabe que é uma característica também dos meninos autistas. Muitos deles têm essa dificuldade em abstrair, e entender coisas que não são tão efetivas. A gente sempre brinca, a gente fala para um aluno, vai chover canivete, ele realmente vai achar que o canivete vai cair do céu, porque ele é literal. Então, a gente toma muito cuidado com essa questão de como a gente fala, essa questão de entendimento de metáforas, que a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente tem que dar um comando mais certo para ele, ou às vezes ele não consegue abstrair uma informação para a turma toda, por exemplo. Eles são todos em pé. A gente fala, pessoal, senta. Ele vai continuar em pé. Então, você tem que ir lá e chegar e falar, Michael, senta. Às vezes ele tem essa dificuldade de perceber que o todo, ele faz parte desse todo. Então, às vezes a gente vai precisar de umas orientações um pouco mais individualizadas para eles. Outra coisa que eles podem apresentar dificuldade é na questão de fazer inferência. Com uma certa idade, a gente sabe que é esperado que eles já consigam realizar inferências. Tem nas habilidades e competências do currículo, fala muito nessa questão inferencial. E às vezes vai ser um dificultador para esse menino com autismo. Então, eu preciso saber se ele não está conseguindo fazer a inferência que é esperada, eu preciso resgatar a questão do conceito mesmo com ele, que às vezes ele não consegue inferenciar, mas se eu replicar o conceito, ele vai conseguir desenvolver. Então, a gente sempre tem que pensar nessa questão da dificuldade de abstração que eles podem ter. Vou para o próximo. Ele consegue desenvolver o raciocínio lógico matemático como esperado? Conhecimento de numerais, identificação, comparação, pareamento, agrupamento, classificação, seriação, realização de operações matemáticas, resoluções de problemas simples e complexos. Então, essa questão, coloquei vários subitens para vocês, essa questão do raciocínio lógico matemático, porque a gente está trabalhando com um menino que vai desde 6 anos até os 18. Então, a gente sempre tem que pensar o que é esperado para a faixa etária dele, para a série que ele está cursando. Então, se eu estou com o menino lá no 6º ano, é esperado que ele conheça o conceito de número, que ele consiga comparar, identificar, que ele já consiga desenvolver as 4 operações matemáticas. Então, eu preciso pegar dentro da série, das competências e habilidades, o que é esperado para o meu aluno daquela série que ele está cursando, dentro dessa parte do raciocínio lógico matemático, ver o que ele consegue e o que ele tem dificuldade. Sempre detalhando muito o que ele consegue, qual é a dificuldade. Eu estou no 1º aninho, ele tem dificuldade, de repente, de organizar a quantidade com o numeral. Mas será que é só ele ou será que não é uma dificuldade de todos os alunos dessa faixa etária? Então, isso a gente tem que pensar também. O que é uma característica do autismo e o que é comum para todos os meninos. Porque crianças são crianças e a gente sabe que a gente espera até alguns comportamentos que eles têm a faixa etária certa para aprender, que eles não têm, de repente, uma maturidade. Então, sempre tem que olhar para a idade do meu garoto e para a faixa etária e para a série, o ano que ele está cursando. Então, o raciocínio lógico matemático é importantíssimo, porque vai ajudar não só os professores da área de exatas, como os colegas também, porque se eu sei que o meu aluno tem uma dificuldade de numeral, ele pode ter uma dificuldade, de repente, na própria educação física, ele não vai conseguir contar, ele não vai conseguir desenvolver um jogo. Então, eu preciso conhecer todas as habilidades e as dificuldades do meu aluno, para que a gente consiga organizar essa avaliação. Primeiro aqui, fazer esse documento, que a gente está aqui na elaboração dessa avaliação inicial, dessa avaliação pedagógica, para depois a gente pensar em intervenções para esse garoto. Então, vou para o próximo slide. E vou finalizando um pouquinho com vocês essa parte que a gente pensou nessa avaliação pedagógica. Não é uma regra, não é um modelo que deve ser seguido, é uma sugestão pedagógica, porque a gente percebe que, às vezes, os professores têm muito boa vontade, mas eles não sabem de onde partir. Falta um norte, falta de onde começar. Então, esse é um caminho que a gente acredita que seja funcional, que
que dê resultado, que que os professores consigam se organizar. E a partir dessa avaliação inicial, a gente pensar num plano de intervenção. Como a Carol colocou no começo, essa videoconferência ela faz parte de algumas, então nas próximas vocês vão ter mais informações a respeito dessa questão de adaptação de currículo, de flexibilização, dos aspectos motores. Então a ideia da gente hoje é falar um pouquinho sobre a importância dessa avaliação. Eu vou fechar com vocês com o seguinte slide. A avaliação pedagógica é importante para o atendimento dos alunos com transtorno do espectro do autismo no ensino regular, pois, a partir dela, conseguiremos traçar um plano de atendimento voltado para as características pessoais e potencialidades dos alunos. Então, é o que a gente sempre fala, qualquer criança, principalmente as crianças da educação especial, as crianças com deficiência e com transtorno do espectro do autismo. Não adianta eu partir do que o meu aluno não sabe. Porque às vezes a gente tem um discurso, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo outro. Tudo bem, ele não sabe mais o que ele sabe. Porque se eu partir do que ele sabe, se eu partir da potencialidade, eu consigo desenvolver um plano de atendimento. Agora, se você ficar no que, ele não. O não a gente já sabe, tá posto, a gente consegue perceber com mais facilidade, infelizmente. Agora tem que partir do que meu aluno sabe, da potencialidade, do que ele apresenta de interessante para a gente conseguir construir com ele um conhecimento. Porque não adianta a gente deixar uma lacuna. Ele não vai conseguir, por exemplo, entender o que é o barroco lá no ensino médio se ele tem um problema de alfabetização. Então, a gente tem, de repente, suprir essas lacunas. E a gente tem garotos que não vão conseguir cumprir o currículo regular mesmo, e por isso que a gente tem que pensar nas adaptações curriculares. Só que eu só consigo adaptar um currículo se eu conheço o meu aluno. Então, se eu não conheço o meu aluno, eu não tenho como adaptar. Então, por isso a gente pensou nessa avaliação pedagógica, um norte para vocês conseguirem, a partir daí a gente consegue desenvolver algumas coisas. Bem? Então, era isso que a gente pensou em avaliação inicial. Vou passar a palavra para a Carolina. Bom, pessoal, essa ideia mesmo, né, de trabalhar mais esse ano com essas videoconferências com o ensino regular, porque é onde ele passa o maior tempo, e nós sabemos que os nossos professores do ensino regular, a maioria, né, uma grande porcentagem, não é especialista na área do autismo ou qualquer outra área da deficiência. Né? Minha área lá dentro do CAP está sendo autismo agora, então eu estou me focando mais no autismo para fazer essas trocas com vocês de aprendizagem ao decorrer do ano. Então, isso foi pensado, porque a gente realmente nunca, no CAP, nunca, né? A gente nunca pensou tanto no ensino regular como a gente pensa hoje, por causa de todo esse processo de política pública, da inclusão, não só do aluno com deficiência, né, com o aluno com transtorno de espectro autista, essa gama de inclusão que está dando, né, aí no Brasil hoje, questões de política pública, questões de legislações, que nós temos que atender, sim, esse público na nossa rede. E, essencialmente, exclusivamente, excepcionalmente, alguns vão para outros tipos de ensino. Mas a gente tem que atender eles na nossa rede regular. Então, por isso, pensando sempre no professor do ensino regular. O professor de sala de recursos não se sintam abandonados, né? Vocês vão ser muito acionados para dar o subsídio para esse professor de sala regular, para fazer suas adaptações curriculares, para entender melhor esse conceito do autismo, para entender melhor essa criança, como ela se comunica, como ela não se comunica. Os nossos grandes problemas nas escolas que a gente recebe são crianças com problemas comportamentais, né? Muitas vezes até se comunicam, tem alguma interação, mas tem problemas comportamentais que a gente já está pensando numa próxima videoconferência para falar sobre isso e como que o professor tem algumas técnicas, né? Tem vários estudos que trabalham com a questão comportamental que a gente vai trazer para vocês. Então, a gente está querendo dar mesmo o subsídio, a base, para vocês entenderem esse aluno e começarem a ter um trabalho eficiente e que foque mesmo no processo de ensino e aprendizagem com ele, ok? Nós vamos ter outras videoconferências esse ano, se eu não me engano, acho que nós vamos ter uma mês que vem ou em agosto, eu não me lembro a data exatamente, mas provavelmente vai ser com o tema o ABA, né, que é uma questão comportamental, né, e que é a análise de comportamento, que nós vamos trazer uma psicóloga para falar sobre, e o método TEACH, que é um método também que auxilia na questão da aprendizagem, né, dentro do contexto escolar. Então, mais uma ampliação aí nesse leque para vocês
estarem observando, estarem aprendendo, né, ter esse conhecimento, captando esse conhecimento, para começar um trabalho aí com esses alunos com transtorno do espectro autista. Quero agradecer à professora Andresa, né, por ter aceitado o nosso convite. Ela tem muito para passar para a gente, ela vai ser convidada com certeza mais vezes. Não esqueçam que esse curso que vocês estão fazendo, é ela que fez, então, né, culpa da Andresa, brincadeira. Ela que fez todo o curso, já a segunda edição, nesse ano é a primeira edição do ano, mas se eu não me engano, acho que a segunda ou a terceira terceira, né, que já está sendo oferecida para a rede, então também dá uma base muito boa aí para vocês estarem começando o trabalho aí com esses alunos. Então nós vamos ter a aba Teach, nós vamos ter uma vídeo específica para o profissional de educação física, para trabalhar com o aluno com TEA, porque é a minha área de estudo, então vou trazer para vocês um pouco mais sobre as questões motoras do TEA, que isso tem que ser trabalhado, como a Andresa falou aqui na videoconferência, da questão motora com o aprendizado, isso está muito interligado, né? Muitas questões motoras são indicativos de problemas de aprendizagem até, que a gente sabe, em todos os estudos que tem mostrado. Então, eu vou trazer isso para os profissionais de educação física para estar auxiliando também nesse processo aí de aprendizado desses alunos na aula de educação física. Espero que vocês tenham gostado. A gente não teve muita interação por e-mail, a gente só teve uma, a gente não vai ler porque a gente vai responder essa interação por e-mail. E eu agradeço, espero que vocês estejam nas próximas e que vocês tenham realmente absorvido todo o conhecimento que foi passado aqui hoje. Muito obrigada.